Filemon, é apenas um capítulo, não estaremos lendo, diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te o meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu tu tornei a enviar. Amém? Você pode sentar. Antes de mais nada, eu confesso que eu tenho muita dificuldade com nomes. Então, é mais nomes que eu não estou acostumado a falar. Então, se eu trocar, por favor, me ajude e me corrija, tá? Louvado seja Deus. Amados, essa carta escrita a Filemon foi uma carta escrita pelo nosso grande apóstolo Paulo. É a carta mais curta que Paulo escreve. Pelo menos ela está registrada aqui na palavra de Deus. E ela foi escrita durante a primeira prisão de Paulo em Roma. E essa carta, Paulo, ele tem um objetivo. Ele busca a reconciliação de duas partes radicalmente opostas. Um escravo fujão chamado Onésimo e o seu senhor cristão chamado Filemon. Pois bem, Paulo começa a carta com a sabedoria do alto. Paulo, ele começa a carta saudando a Filemon, e ele já começa a declarar, a chamar a Filemon de meu cooperador. Versículo 1, ele diz lá no final: ao amado Filemon, nosso cooperador. Filemon também, assim como Onésimo, Filemon também era filho na fé de Paulo. Paulo também havia ganho a Filemon para Cristo. E Filemon, ele, além de ter sido ganho para Cristo, a partir do momento em que ele se tornou um cristão verdadeiro, ele teve um estreito relacionamento com Paulo. Ele era um homem rico, ele era um homem que morava em Colossos, e a gente vê aqui algumas características, como nós falamos. Em primeiro lugar, Filemon era um cooperador do ministério, da obra de Deus, do ministério de Paulo. A família de Filemon, ela não apenas servia a Cristo, mas também era uma família que
estava ativa no serviço a Cristo. Eles não apenas receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas também se colocaram no serviço ativo a esse Senhor, porque compreenderam completamente a mensagem do Evangelho pregada por Paulo. Toda a casa de Filemão havia sido transformada pelo poder do Evangelho. E não apenas toda a casa havia sido transformada, mas além de ter sido transformada, a casa de Filemão também foi colocada a serviço do Evangelho. Porque a igreja, a gente vê aqui no versículo 2, diz Paulo: e a nossa amada Áfia, a esposa, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. A casa dele foi colocada também à disposição para o reino de Deus. Versículo 5, na introdução dessa carta, ele fala: ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Paulo relembra da forma amorosa. Paulo relembra que ele é um homem amoroso, que ele é um homem de fé, e não apenas para com o Senhor, mas no final do versículo diz: para com todos os santos, ou seja, para com os irmãos em Cristo. Ele era um homem muito amoroso. Versículo 7 declara assim: porque temos grande gozo, ou seja, grande alegria e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Ou seja, Filemão, ele foi alguém que muito amoroso e alguém que incentivava, alguém que estava sempre animando aos irmãos. Quando fala que as entranhas dos santos foram recriadas por Filemão, Paulo está dizendo que constantemente Filemão estava animando os irmãos a permanecerem na fé, animando os irmãos a estarem de pé diante do Senhor, a permanecerem na caminhada. Então, ele veio para Cristo, mas foi alguém extremamente ativo e útil no ministério, no ministério do Senhor, através da vida de Paulo. E, no entanto, já no versículo 8, Paulo já começa a mudar um pouquinho. E ele começa a dizer o seguinte: olha, eu poderia até mandar, devido à autoridade espiritual que ele possuía sobre a vida de Filemão. Mas aí no versículo 9 ele diz: mas eu vou te pedir por amor. Devido à autoridade espiritual que eu tenho sobre a sua vida, você é meu filho, eu gerei você para Deus, através de Jesus, é claro, através da obra do Espírito Santo. Eu teria autoridade para determinar, para mandar você fazer alguma coisa, mas eu vou te pedir por amor. E aí ele começa. Você vê que nessa primeira parte aqui, até o versículo 9, Paulo, ele relembra das características geradas pelo Espírito Santo na vida de Filemão. Paulo relembra, Paulo exalta, glorifica a Deus por todas essas características que ele vem citando aqui no início dessa carta. Mas essa também havia sido uma estratégia dada por Deus. Por quê? Porque ele iria tocar num assunto que provavelmente poderia estar incomodando a Filemão. E no versículo 10, ele começa a tratar do assunto incômodo. Peço-te por meu filho
Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Peço-te o meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. E quem era Onésimo? Onésimo era um escravo e ele pertencia a Filemão. Só que num dado momento, a palavra aqui não conta o porquê, mas Onésimo se entende que precisa de liberdade. Aliás, ele poderia ter obtido legalmente a sua liberdade, desde que pagasse o preço financeiro por um escravo. Mas como pagar se ele era escravo? E provavelmente um escravo não recebia salário. Então a única opção que Onésimo encontrou para se ver livre da escravidão na casa de Filemão foi fugir. Então, Onésimo, ele inicialmente é aqui conhecido como o escravo fujão e usurpador. Porque provavelmente, ao se evadir, ao fugir da casa de Filemão, ele também leva algumas coisas, alguns objetos de valor. Porque como ele sobreviveria saindo sem nada? Então, muito provavelmente, esse homem, além de ir embora sem a autorização do seu senhor, ele também leva algumas coisas de valor, porque ele precisaria se manter para onde ele estaria indo. E para onde ele foi? Para a metrópole, vamos dizer assim. Estava em Colosso e correu para o centro do Império, Roma. Tanto é que depois a gente vê ele preso junto com Paulo em Roma. E algo também que é importante para a gente entender melhor do porquê do pedido de Paulo é que o Império Romano existia mais ou menos 60 milhões de escravos. Era mais escravos do que o número de cidadãos naquele período ali. Era muita gente como escravo. Então o que acontecia? Como esse número excedia o número da população, a sociedade livre, ela tinha um certo temor de quê? De um motim, de uma insurgência dos escravos, tendo em vista um número acima de escravos da população, do número da população. Logo, qualquer tipo de comportamento insurgente, qualquer tipo de comportamento contrário à vontade do seu senhor, o escravo ele era morto, justamente para evitar incentivar os outros a terem o mesmo posicionamento. Porque eles tinham medo, a sociedade realmente tinha medo disso. Então os senhores, quando via algum escravo rebelde, a primeira coisa que eles faziam era matar. Primeiro, ele acabava com o problema inicial, acabava com o escravo, e ele tinha o direito de fazer isso, diga-se de passagem. Então ele acabava com um problema ali de uma rebelião e dava o recado aos outros: se você fizer, vai acontecer a mesma coisa. Era assim que funcionava. Já no caso daqueles que fugiam, como foi o caso de Onésimo, a
punição também não era branda. A primeira coisa que um fugitivo, que acontecia um fugitivo, se ele fosse capturado e levado novamente para o seu senhor, ele era marcado como um animal. Aliás, é importante ressaltar que os escravos, eles não eram considerados pessoas, eram considerados como ferramentas. Então, quando um fugitivo ele era encontrado novamente, ele era marcado com ferro quente na sua testa. E o seu senhor poderia açoitá-lo até a morte, ou até mesmo entregá-lo para a crucificação. O escravo ele só tinha um direito: o direito de não ter direito algum. Ele não tinha direito algum. Todos os direitos eram do Senhor. O Senhor definia se ele poderia viver ou morrer. Então, entendendo um pouquinho da lei que regia no Império Romano acerca dos escravos, a gente começa a clarear um pouquinho para nós do porquê do pedido de Paulo. E eu fico imaginando o Onésimo também intentando a sua fuga, planejando a sua fuga, porque pensara que poderia viver em liberdade. Eu fico imaginando Onésimo decidindo não ser mais escravo, decidindo não viver mais debaixo de uma autoridade. E por fim ele consegue escapar, provavelmente rouba o seu senhor e se vê numa liberdade delituosa, criminosa. Eu fico imaginando ele lá nas ruas da metrópole, lá de Roma, até que aquilo que parecia ser para ele uma esperança, aquilo que parecia ser para ele um recomeço de vida, acaba se tornando em terror, em desespero e em desesperança. Por quê? Porque lá no Império Romano, lá na metrópole, ele é capturado. O texto aqui não fala dessa forma, mas a gente vê porque ele está preso com Paulo. Versículo 10. O texto não conta como ele foi capturado, como ele foi encontrado, mas diz que ele está preso. E eu fico imaginando a cabeça desse homem que sonhava com a liberdade, que sonhava em viver de uma forma autônoma. A esperança dele, ao ser preso e encarcerado, se esvai. A esperança dele se acaba. A esperança dele vai embora. Não há mais nada a ser feito a não ser esperar pelo pior. Eu fico imaginando aquele homem indo encarcerado, indo sob custódia e sendo colocado na prisão, provavelmente uma prisão fria e escura. Eu fico imaginando ele sentindo ali o gélido terror que brevemente viria sobre a vida dele. Muito provavelmente ele seria morto devido às leis contra os escravos. E ele entendendo que isso poderia estar acontecendo com ele, eu imagino ele adentrando aquelas portas, naquela escuridão, sem nenhuma esperança, já sabendo que poderia estar à beira da morte. Um homem completamente inútil, como diz aqui no versículo 11, o qual no outro tempo te foi inútil.
Ele era inútil, não servia para servir. E aquele que não serve para servir, não serve para viver. Fatalmente esse homem morreria. Mas a graça, a misericórdia do Senhor raiou dentro da prisão. Ainda que fisicamente houvesse escuridão e frio, provavelmente, naquele lugar, o que Onésimo não sabia é que havia sal e luz ali dentro. O que Onésimo não podia esperar é que havia esperança e que havia vida, se ele quisesse alcançar essa vida. O que Onésimo não sabia é que em meio à prisão ele poderia encontrar a liberdade. Ele entrou já encarcerado no cárcere, mas ali ele encontra a liberdade que há em Cristo Jesus. Ele se depara com Paulo, que volta no versículo 10, ele diz: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Ele se depara com Paulo, e Paulo prega para ele o Evangelho, ele se rende ao Evangelho, ele é transformado pelo Evangelho. E no versículo 11 declara, na parte B do versículo: mas agora a ti e a mim muito útil eu te tornei a enviar. De um homem inútil, o Evangelho o tornou um homem útil para o reino de Deus, útil para o seu Senhor, útil para Paulo. Houve uma transformação, houve um discipulado ali naquele lugar. E Paulo continua: e tu, versículo 12, tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas, ou seja, recebe a esse homem como a mim mesmo, como se fosse a mim mesmo. E Paulo ainda diz: olha, eu queria ficar com ele aqui. Eu queria ficar com ele aqui, para que através de você me servisse nas prisões do Evangelho. Versículo 14: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. E Paulo continua fazendo o seu pedido, não já como servo antes, mas que servo como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Versículo 17: assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-me como a mim mesmo. E a parte que eu mais me emociono, que eu me emocionei lendo, entendendo, pesquisando, versículo 18: e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. E por fim, versículo 21, ele diz: escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E Paulo finaliza a carta antes das disposições finais, dizendo que confiava que a lei, que a grosso modo falando, que a lei romana contra os escravos não seria aplicada contra Onésimo, mas que Filemão exerceria misericórdia sobre a vida do agora seu filho na fé. O escravo furtou,
fugiu, se escondeu, foi pego e foi encarcerado. Mas quando pensou que não havia mais esperança, quando pensou que ele havia chegado ao fim do túnel, Deus lhe escancara as portas da graça para que ele pudesse entrar. O que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo que a graça de Deus é maior do que os nossos pecados. Eu aprendo aqui que Deus continua chamando os fugitivos para si. Eu aprendo que Deus continua conclamando, bradando aos condenados para que eles sejam livres, aos mortos para que recebam vida. Onésimo foi inundado pela graça de Deus. E sabe quem representa Onésimo? Júlio. E cada um de vocês. Nós estávamos condenados à morte por causa da escravidão do pecado. E não havia nada que eu pudesse fazer. Eu não tinha condições de pagar pelo meu resgate. Mas aí, Paulo, que aqui também nós podemos entender, não estou dizendo que seja, quero deixar isso muito claro, representa o próprio Jesus. Você vê aqui que eu disse para vocês que eu fiquei emocionado quando eu entendi, enquanto eu pesquisava. Primeiro, esse texto aqui fala, recebe como a mim mesmo. E logo em seguida ele fala assim, versículo 18: se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Quem fez isso, gente? Quem pagou a minha dívida? Quem pagou a sua dívida naquela cruz do Calvário? Jesus pagou a dívida que me era contrária, que me era condenatória. Naquela cruz ele bradou e rasgou a cédula que me era contrária, que me condenava, que condenava você. Jesus pagou a minha dívida e pagou a sua dívida para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que nós fôssemos libertos do jugo da escravidão do pecado. Aleluia! E por meio dele nós somos livres. Somente por meio dele nós somos livres. Independente do local onde estejamos, nós somos livres em Cristo. Veja, Onésimo recebeu a liberdade em meio à prisão. E ainda assim, automaticamente ele não recebeu a liberdade. Ele foi conduzido de volta para o seu Senhor. Mas ainda assim, aquele que saíra escravo, que fugira escravo e ladrão do seu amo, ele retorna não mais como escravo, mas retorna como filho e filho amado, como irmão e irmão em Cristo. Talvez nessa manhã tenhamos alguém aqui fugitivo. Talvez alguém tenha fugido da presença de Deus, ou esteja se esquivando do seu Senhor. Mas nessa manhã, aprove ao Senhor a trazer para nós essa simples comparação aqui, para lembrar a todos que a misericórdia de Deus ainda atua nesses dias, que
a graça de Deus é maior do que qualquer pecado que você tenha cometido. Talvez você não esteja andando conforme a vontade de Deus, mas Deus está te chamando nessa manhã. Vem, sai dessa escuridão, vem, sai dessa escravidão, vem, seja liberto por mim. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Deus quer salvar, Deus tem um interesse em salvar, Ele não quer que o homem se perca. Onésimo entendeu isso. Onde não havia esperança, ele achou esperança e vida em abundância. E você e eu, jovem, criança não, porque as crianças estão avançadas, adolescentes, vocês estão apenas acompanhando o papai ou a mamãe, vocês estão apenas vindo porque alguém convidou, ou vocês entendem que se não houver Cristo no curso de vossas vidas, vocês estão em escuridão? Corra para Cristo então. Faça como Onésimo fez. Talvez vocês mesmo, jovens e adolescentes, estejam vivendo momentos adversos nas vossas vidas. Eu não conheço a vida íntima de cada um, mas eu digo que há esperança. E a esperança se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Talvez você esteja vivendo sem esperança. Talvez você esteja vivendo com medo. Mas a Bíblia também declara que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Corra para Cristo enquanto há tempo. Corra para Cristo enquanto é tempo. Nós andávamos errantes, irmãos, perdidos, e fomos achados. Então, nessa manhã, o meu convite para você, se você está desgarrado do seu Senhor, que é o Criador, volte. Siga o exemplo de Onésimo. Volte. Volte enquanto há tempo. Não seja apenas um espectador. Não seja apenas alguém que gosta de vir à igreja, mas seja alguém atuante e ativo na obra de Deus por amor. Seja alguém comprometido com o Senhor por amor, porque você entendeu a mensagem da cruz, porque você entendeu a mensagem do Evangelho. Corra para o Senhor enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A porta da graça ainda está escancarada para você entrar. Eu não conheço a sua vida. Eu não conheço o que você fez. Eu não sei se você abandonou ou não o caminho do Senhor. Mas uma coisa é certa: todos nós precisamos estar em Cristo. Onésimo entendeu e adentrou pelas portas da salvação. Onésimo entendeu e teve o seu nome escrito no livro da vida, teve o seu passaporte carimbado para a eternidade. E você e eu estamos conseguindo compreender que nós necessitamos estar em Cristo. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta aceitar a Jesus Cristo, que tudo pode fazer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Ele passa a ser filho amado de ladrão e escravo fujão. Onésimo passa a ser filho amado. Eu convido você a se colocar de pé nessa manhã. Todo aquele que não está em Cristo tem a mesma condição de Onésimo antes de encontrar um Saulo chamado Paulo, escravo. Todo aquele que não se voltou para Jesus Cristo, todo aquele que não tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é escravo. Ainda que não perceba, ainda que não saiba. E além de escravo do pecado, de tabela de Satanás, ainda é inimigo de Deus. Então o meu clamor nessa manhã é que cada um de nós venha analisar a nossa própria vida para ver se de fato nós estamos na fé. E se você sabe que você não está na fé, siga esse exemplo, porque esse é o melhor. E ainda que esse homem, Onésimo, ainda que ele fosse morto, caso o Senhor dele não fosse cristão, ele já estaria em liberdade. Ele já estaria livre, porque encontraram a salvação em Cristo Jesus. Então, se você compreende essa necessidade, assuma esse compromisso com Jesus. Não é comigo. O máximo que eu posso fazer por você é orar. Mas o único que pode te salvar se chama Jesus Cristo. A Bíblia declara que um novo e vivo caminho está aberto para Deus. Você e eu, nós podemos entrar através e exclusivamente através de Jesus Cristo. Não há outro. Não há mais ninguém. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha gerar temor, entendimento e desejo no coração de cada pessoa aqui nessa manhã. Mesmo aqueles que já professam a fé, talvez não estejam andando segundo a tua vontade. E o desejo do meu coração é que todos compreendam o teu clamor para nós nessa manhã. Que nós possamos, Senhor, atender a teu chamado. Sermos ativos como foi Filemão, porque compreendeu a tua palavra. E aqueles que vivem fora do teu caminho, que corram para ti enquanto a terra, como fez Onésimo. Ele aproveitou a última chance que lhe foi dada. Ele não desperdiçou. Que hoje, diz no
Se houver alguém aqui, Pai, que ainda é escravo ou escrava, que aproveite a oportunidade, que aproveite, Senhor, o momento em que o Teu Espírito Santo está chamando, dizendo: é com você que eu estou falando, é com você. Sim, eu te peço, Senhor, ministra em cada coração, Senhor, faz a obra que eu não posso fazer, Senhor, que compete apenas ao Senhor, e que filhos e filhas sejam gerados, ó Pai, para a glória do Teu nome.